A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos aqui então para falar da aula da primeira semana do mês de novembro, pensando nas classes, em especial no grupo da acessibilidade. Amém? A aula nesta semana tem o tema de vencendo pela palavra de Deus. Glória a Deus, tá? Então, por meio da palavra, nós somos mais que vencedores. Nós vamos mostrar um recurso que pode ser utilizado nesta aula e em muitas outras aulas. Pensando que, naquela perspectiva de recurso sustentável, nós recebemos semanalmente os slides, a aula escrita, as atividades, os cartazes para as classes e também aquele material flexibilizado para a acessibilidade, com os diferentes níveis ali, que não são níveis de suporte, mas são pensando naquela criança, nas suas características de atenção, de concentração. Então, esse recurso aqui pode ser utilizado nessa aula e em muitas outras aulas, Sempre pensar em recursos que em várias aulas poderão ser aplicados. Então, esse recurso aqui é o livro, o livro da EBD, o nosso livro da Escola Bíblica Dominical, que as irmãs podem fazer de diferentes tamanhos, de diferentes cores. Até em relação às cores, nós sempre vamos ter mais de uma criança ali da acessibilidade. Mas, dependendo, nós podemos fazer também de acordo com as cores que ele se interessa. Isso, ele gosta de azul e rosa, ele gosta de laranja, gosta de verde, ela gosta de pink. Então, essas cores sempre vão chamar mais atenção. Podemos pensar aí nas cores que essa criança tem interesse. Bom? Então, o que é esse recurso? Ele vai compor os slides, Daqui a pouco eu mostro um trechinho da aula para as irmãs. Ele vai compor os slides das aulas, das classes, e também aquele material da acessibilidade. Os slides que nós recebemos, eles vão ficar deste lado aqui. Esse material da acessibilidade e desse lado aqui, o material das classes. Nós vamos compondo os dois. De que forma? Por que é o nosso livro da EBD? Porque ele vai nos ajudar a entender o enredo, a descrição ali da aula como um todo. Então, o que tem aqui? Aqui em cima tem um suporte para a aula, pode ser um suporte para texto, um suporte para compreensão e expressão de frases também. Então, nós temos aqui, eu vou colocar mais próximo da câmera, tá? É um pictograma com aqui, quem, Quem, vai aparecer nesta aula, Quem fez o que durante esta aula? Nós temos o segundo, que é o que. Então, o que João, o que Davi, o que Noemi, Ruth, o que eles fizeram, E aqui, quando, Quando isso aconteceu. Observe o seguinte, essa base aqui serve para muitas aulas. Para esta aula dessa semana, nós colocamos apenas esses três, mas poderíamos acrescentar com onde, Onde isso aconteceu, se for o foco da aula. Poderíamos acrescentar o porquê, Também. Só que acrescentar mais elementos é sempre pensando assim, a característica desta criança, deste adolescente. Qual é o tempo de atenção? Como é a comunicação? Porque às vezes nós vamos reduzir elementos e às vezes nós precisamos acrescentar elementos. Tudo vai depender da característica dessa criança, adolescente e também do objetivo da aula. Bem? Então, sempre pensando nisso e que pode ser utilizado em diferentes aulas. Estes cards aqui, com esses pictogramas, onde, quando, eles vão estar também na descrição aqui deste vídeo. Haverá um link com a descrição ali na descrição e você pode também acessar esses pictogramas, tá bom? Se a irmã desejar ali aplicar dentro da realidade ali da sua aula na igreja.
Bem, então vamos lá para um trechinho da aula, né? Um pequeno trecho para nós pensarmos na aplicação e no uso do recurso também. Sempre compondo, né? Com o material que nós recebemos do presbitério para as classes e também para a acessibilidade. Bem, então a nossa aula ela começa com um versículo, né, que lá está em Apocalipse. É muito importante, irmãs, sempre trazermos a palavra, trazermos a Bíblia, abrirmos a Bíblia, lermos esse texto, tá? Para a criança na palavra, por mais que ele esteja sendo ali, esteja vendo em outro local, mas sempre utilizando ali a palavra. Certo? E o texto, ele fala o seguinte, eu não vou abrir só por conta aqui da logística, tá bom? Mas olha só, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Jesus. Por quê? Esse versículo é a base da aula, e aqui nós temos o objetivo da aula principal. Essa criança ela precisa sair dessa aula entendendo que no céu o nome dela está escrito no livro da vida e que na eternidade o Senhor nos dará uma pedra branca com um novo nome. Então esse é o objetivo da aula. Tá? E agora vamos aí para o transcorrer da aula. Olha só, então, a palavra do Senhor ela nos conta que o Senhor Jesus, ele ordenou ao apóstolo João que escrevesse uma mensagem específica, isso mesmo, para 7 igrejas da Ásia. Quem foi que escreveu mesmo? Quem? Ah, muito bem, João! João escreveu. João fez o quê? Escreveu o quê? Cartas. Muito bem, ele escreveu ali cartas, isto mesmo, 7 cartas para as igrejas que estavam ali na região da Ásia. Isso aconteceu há muito tempo? Sim, olha só, isto já aconteceu, né? Mas estas cartas que foram escritas lá atrás, por orientação do Senhor, também tem um ensino, um ensino para as nossas vidas. Hoje, isso mesmo, hoje também nós temos um ensino para as nossas vidas. Hoje o Senhor quer nos ensinar algo muito especial. Só um detalhe aqui, irmãs. Como nós podemos continuar esta aula? Depende, nunca há uma receita, depende desta criança. Por quê? Eu posso continuar aqui, aí vai falar da igreja de Pérgamo. Eu posso continuar aqui falando sobre, o rei, que agora, o Estado, no caso ali, o rei orientando, mandando, dando ordem à igreja. Eu posso continuar aqui, tá? Essas informações. Depois vai falar do Senhor Jesus, posso, e eu vou montando. Ou, dependendo, se essa criança ela perde a atenção com mais facilidade. Observe o seguinte, aqui nós já vamos ter aqui muitas informações, certo? Já tem muita informação aqui. Dependendo da criança, sabe o que a gente precisa fazer? Tirar tudo. Tira isso aqui e agora para o novo slide, uma nova composição. Certo? Então vai depender muito. Tem crianças que nós vamos conseguir montando isso aqui e depois é uma bênção, Quando nós vemos, ele conta a história, ele conta a aula para nós, Aqui ele vem, então, porque João escreveu as cartas para a igreja. Tem outras crianças, que elas só vão talvez apontar isso, Nós precisamos conhecer, o principal é conhecer essa criança, adolescente da acessibilidade para entender o que vai se adaptar, o que será melhor para ele. Bom, então pode ser assim, montando uma após a outra ou retirando. E olha só o que aconteceu. Olha só. As primeiras igrejas lá, Éfeso, Esmirna, Éfeso pregava a palavra, Esmirna, uma igreja que foi muito perseguida, mas já em
Pérgamo, olha só o que acontece. Agora, o rei mandava na igreja e seus interesses eram mais importantes que a palavra. Olha só. Agora, aí depende também, nós podemos ampliar essa informação ou não, né? Dependendo da característica dessa criança. Olha só, agora nós nos unimos à igreja, não haverá mais perseguição. Será? É que agora estava diferente, né? Agora imagina só, esse rei, aí nós vamos compondo, este rei aqui, olha só, o que ele fez? Ele trouxe, falsos ensinos para a igreja. Sabe por quê? Ele estava perseguindo, mas agora era a fé dos cristãos. Isso mesmo. Isso, sabe quando foi? Há muito tempo atrás. Mas você sabia que hoje também, sim, hoje é da mesma forma. Muitas vezes há pessoas que são contra a palavra, que têm falsos ensinos e nós não devemos ouvi-los, nós não podemos seguir estes ensinos. Mas o Senhor Jesus, ele deu uma orientação. O Senhor Jesus disse que eles deveriam se arrepender, que a igreja não deveria seguir os falsos ensinos. Olha só, que eles deveriam mudar de direção. Glória a Jesus, eles deveriam se arrepender, eles deveriam mudar de direção. Sabe por quê? E como eles poderiam fazer isso? Por meio da palavra, obediência à palavra. A palavra de Deus, ela é capaz de separar o certo do errado, do que é obediência e o que é desobediência. Isso mesmo. A palavra, ela o quê? Nos mostra o caminho que nós precisamos andar. Ela nos mostra o caminho rumo à eternidade. Glória a Jesus! E olha só, que palavra maravilhosa. Ao que vencer, olha só, o mundo sendo fiéis. É o versículo que nós lemos lá no começo da aula. O Senhor fez uma promessa que daria o maná escondido, apontando para o próprio Senhor Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. E também uma pedra branca. Como assim? Uma pedra branca. Olha só, nessa pedra estará escrito, sabe o quê? O nosso nome. Isso mesmo. Quem que nos prometeu isso? Quem que prometeu que nos dará isso? Quem? Jesus! Glórias a Deus! E Ele nos prometeu que nos dará o quê? Um novo nome, escrito em uma pedra branca. E sabe que isso irá acontecer. É uma promessa do Senhor e nós aguardamos por essa palavra, nós aguardamos esse dia. E sabe o que a palavra ela nos garante? Irmãs, esse é o trecho, o ponto mais importante da aula, né? Este aqui. Inclusive, se você quiser tirar tudo nesse momento e reforçar essa parte do ensino, ela pode acontecer, mas esse é o objetivo da aula. Olha só, alegrai-vos por estarem vossos nomes escritos no livro da vida, escrito no céu. Vamos guardar a fé no nosso coração. Isso mesmo. Nossa maior alegria é o quê? Saber que os nossos nomes, o meu nome, o seu nome, está escrito no livro da vida, está no céu. Isso mesmo, o Senhor Jesus nos garante. Então, sabe o quê? Nós precisamos estar muito tristes? Não, nós precisamos o quê? Estar o quê? Alegres, muito alegres. Sabe por quê? Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Porque no céu nós teremos um novo nome que o Senhor nos dará. Olha só, quando isso acontecerá? Na eternidade,
quando nós encontrarmos com o Senhor Jesus no céu. Glórias a Deus, Ele virá nos buscar. Aleluias! Amém, irmãs? Então, esse aqui é um pequeno recurso que certamente as irmãs vão poder elaborar, né? Realizar de outras formas, maior, menor, de acordo com a sua necessidade, ampliando com mais informações aqui também. E é um recurso interessante para compor com os slides da sala e com os materiais que vêm da acessibilidade nos diferentes níveis. Nós podemos ali retirar alguns pontos, algumas imagens para também compor aqui, né, juntos. Então essas crianças, o importante é que elas participem. Elas participem colando as informações, elas participem respondendo, apontando, pegando, colando, não importa, mas que elas estejam envolvidas, né? Acessibilidade à palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.